Olá, quero cumprimentar a todos, os professores, estudantes, professores, participantes desse segundo seminário do grupo de pesquisa Laboratórios Socionaturais Vivos e desse seminário da residência pedagógica. Eu sou Jacivânia Bento Julião, eu sou do povo Apixana, sou professora indígena, atualmente eu trabalho na Escola Estadual Indígena Riachuelo, comunidade indígena Sucuba, no município de Alto Alegre, trabalho com o segundo ano do ensino fundamental. Também eu sou preceptora do programa Residência Pedagógica, trabalho com 5 alunos, né, estou junto com professores Uaiuai, professores Igaricó e professores da etnia Macuxi. Eu sou egressa do curso de Licenciatura Intercultural, também sou mestre em Educação pelo programa de pós-graduação em Educação na Universidade Estadual de Roraima. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar apresentando a minha pesquisa, que intitula-se Educação Infantil em Contexto Indígena, um estudo entre os Wapixana e Macuxi, da região do Tabaio e Alto Alegre. De uma forma geral, assim, eu vou ser bem rápida por causa do tempo, mas eu venho abordar nessa minha pesquisa a educação infantil das escolas municipais da região do Tabaio, em contexto indígena entre as crianças Wapixana e Macuxi, salientando que a minha orientadora foi a professora Maristela Bortolão. Eu delineo para essa pesquisa, para desenvolver essa temática, para entender esse processo histórico, eu quero tentar compreender se essas escolas, elas contemplam o contexto histórico, cultural, social dessas crianças. Aí venho trazer 3 objetivos específicos, que é analisar os planejamentos propostos pela Secretaria de Educação do município para a educação infantil. Eu venho analisar os planos das escolas de educação infantil, quero compreender também até que ponto o currículo da educação infantil na região tem levado em consideração os processos, né, de aprendizagem em relação aos aspectos culturais, linguísticos de cada povo. Bom, a princípio, quando eu me proponho a fazer estudo, é para eu ir às comunidades, fazer observação, fazer anotações, mas foi um período pandêmico. Iniciou-se, né, no período de pandemia, e, de acordo com a minha orientadora, achamos melhor acordar em um documento, em uma pesquisa de cunho qualitativa, acerca do material bibliográfico e documental, e, de uma certa forma, também me fez analisar e tirar algumas conclusões a partir desses documentos, certo? A princípio, eu venho fazer 7 capítulos da minha dissertação. Em um desses capítulos eu trago o meu contexto de vida, porque é algo que sempre eu tive uma indagação em relação à infância. Então, eu trago, a princípio, o meu contexto de vida, me faz um pouco de sentido nessa pesquisa. Depois eu venho trazer um terceiro capítulo, eu venho apresentar os aportes legais da educação infantil, sendo importante, porque eu acho que fundamenta em aportes legislacionais e compreende os processos formais em relação a como está estruturado o ensino dessas crianças. Em outro capítulo, conceitua cultura e também identidade, que é interessante, porque contribui para o entendimento do público estudado, que são as crianças, bem como o grupo social da qual elas pertencem. Em outro capítulo, eu venho abordar as crianças indígenas, entender elas, quem são, o que é ser criança, quais as diferenças entre as crianças e a infância. No sexto capítulo, eu apresento a metodologia, como eu já falei a vocês, nesses 2 anos de pesquisa, e venho acerca do material, fazer análise acerca do material bibliográfico e documental, certo? Aí, aqui, a princípio, quando eu inicio a minha pesquisa, nesse capítulo, eu venho abordar, fazer levantamento do local onde eu faço a pesquisa, aqui eu mostro
O mapa que contempla as comunidades, que são 11 comunidades, são 7 terras indígenas, e são 8 escolas em 9 comunidades. Eu faço esse levantamento, situo minha pesquisa, e são 9 comunidades, mas existe só 8 escolas, uma é Salamés. Eu também faço o levantamento, né, da quantidade de alunos, as turmas, que são as turmas que são atendidas nessas comunidades. É bem verdade que as comunidades, elas sempre se manifestaram em relação à escola, sempre quiseram uma escola, né, das suas comunidades. Tanto que, em todas as escolas, a base dos documentos que eu analisei, já tiveram escolas, né, todas as comunidades já tiveram. 2 delas já foram fechadas por falta de alunos, as outras ainda têm as turmas, né, as turmas do maternal de 2 anos, maternal de 3 anos, primeiro e segundo período. E me chama a atenção uma delas, né, que atende alunos de, de 2 anos, uma vez que a minha pesquisa, ela veio tentar entender esse processo de criança, né, da criança. Então, observa-se que as escolas, elas estão atendendo muito cedo, né, os pais mandam as crianças muito cedo para as escolas. E nós sabemos que a escola, ela chega, mas também com ela chega todo um sistema de ensino, de aprendizagem, um sistema que contém metodologia, o currículo está ali, e a gente precisa fazer hoje, né? Hoje não, a gente está nesse processo de construção de uma educação escolar indígena, a gente precisa fazer reflexões acerca desses conjuntos que chega junto com a escola. Existe a avaliação, o professor, e existe o aluno. E a Antonella, em sua escrita, é uma senhora que pesquisa a infância, ela diz que uma vez, né, que a escola, ela pode levar o aprendizado, mas ao mesmo tempo ela pode negar alguma coisa à criança, pode negar esse aprendizado também, outro aprendizado. Essas questões específicas, né, do desenvolvimento, uma vez que se a gente entende a criança como um ser que está em processo de construção, onde nasce num ambiente socializador, que é a sua família, que tem questões linguísticas, que tem questões culturais, do dia a dia, que tem seus parentes, que transmite conhecimento, tem a comunidade, com todos os seus aspectos culturais, e logo essa criança chega na escola, a gente precisa fazer a reflexão, né, como diz a autora, ela diz que ela pode estar, sim, um aprendizado, que, como eu falei, essa escola, ela vem para ensinar os contextos formais, mas e aí a gente, como povo indígena, precisa refletir acerca se ela pode contribuir ou se ao mesmo tempo ela pode negar esse conhecimento às crianças, certo? Então, por isso que eu faço referência a esse quadro e a idade da criança que ela está sendo atendida nas comunidades. Tá? Então, é importante fazer essa problematização da educação como um fenômeno social entre a educação escolar indígena e a educação indígena, uma vez que um dos grandes objetivos da escola formal é formar cidadãos para a sociedade, para conviver na sociedade e preparar para o mercado de trabalho. Porém, precisamos entender os processos educativos escolares, né, em contextos indígenas, como um processo desafiador. É preciso entender a importância do processo e da valorização da educação indígena. Então, se logo a gente tira e dá a oportunidade para a instituição escolar desenvolver esse papel social da sociedade indígena, eu penso que precisa ser algo para se refletir. São questões relevantes, uma vez que a criança ela já nasce num ambiente socializador, que é a família, a comunidade, que de certa forma são transmitidos vários conhecimentos, certo? E aqui eu vou ser bastante sucinta, para eu poder entender como eu não pude
não pude ir à comunidade, fazer essa observância com as crianças, né, entender esse período da vida dela, essa importância do desenvolvimento que envolve a prática do dia a dia, o mundo em qual ela está inserida, onde a Araci também ela vem trazer concepções acerca de estudo de infância. Ela diz que a infância deve ser entendida como uma construção social e que serve como uma projeção para os primeiros anos da vida como ser humano. Então, quero dizer que as crianças, elas compartilham, elas disseminam conhecimento, elas têm significado para elas muitas coisas da vida, elas constroem valores, ali naquele seio familiar tem normas, né, ali na sociedade onde ela está inserida, tem normas, tem valores, tem tudo isso. Então, a gente precisa levar em conta isso, né? Então, para eu tentar entender se essas crianças têm tudo isso, eu faço o levantamento na Secretaria de Educação do município de Alto Alegre, eu também faço levantamento com os professores, consegui muitos materiais, atividades, relatórios, planos de aula. Foi essencial para eu fazer análise e ver se isso realmente acontece ou não. Então, dentro dos documentos, eu encontro o plano anual de curso, eu encontro o planejamento de desempenho emergencial não presencial, eu encontro os relatórios mensais de atividades escolares domiciliares não presenciais da educação infantil, e eu também encontro o planejamento anual de língua indígena Mapuxi-Wapixana, da, da educação infantil da região Alto Caomé e Tabaio. Aqui eu saliento um pouco a questão do Alto Caomé e Tabaio, que em tese as comunidades elas já se dividem assim, né? Eles definem, mas eu fiz levantamento de documentos que eu pudesse fazer. Isso não é o centro da minha pesquisa, mas eu quero só salientar assim que em tese as comunidades elas se dividem, mas em questões de documentos oficiais que garantem essa distinção, essa divisão, a gente não encontra. Ainda está em processo de afirmação, entende? Então, por isso que na minha dissertação eu trago região Tabaio. Certo? Então, esses são os documentos, eu tento fazer análise desses documentos, eu faço análise desses documentos minuciosos, para ver se consigo identificar esse processo social, cultural, linguístico que eu tento encontrar das crianças, certo? Então, acerca desses documentos, eu vou montar vários capítulos. Para cada um desses documentos, eu venho montar uns capítulos, ah, em todos eles, eu vou fazer agora de uma forma geral, né? Em todos eles, os professores são participantes, coordenadores pedagógicos, professores indígenas, são professores que participam, sempre eles estão participando nessa elaboração de documento, nos encontros pedagógicos, nos seminários, nas oficinas que foram realizadas. A gente encontra o professor coordenador pedagógico também participa, se tem uma coordenação para atender essas pessoas, eles fazem várias ações em relação a isso. E observa-se também que o primeiro plano, eles atendem, a princípio, todo, não tem distinção se é indígena ou não, são todos iguais, e atende maternal 3, 1, primeiro período, e 2, que é o segundo período. Esse primeiro documento, ele vem à base das diretrizes curriculares, já os planejamentos 2022, 2023, a partir de 2020, já um período mais depois do primeiro plano, eles já tentam se mobilizar, e já é uma obrigação, né, as instituições escolares se adequarem à Base Nacional Comum. Então, ele já vem à base da Base Nacional e do documento curricular de Roraima. Bom, em tese, assim, a gente, ao analisar os documentos, é perfeito, né? Para uma educação formal, está belíssimo, né? Português, matemática, está ali, tudo contemplado, o desenvolvimento da coordenação motora, o desenvolvimento da coordenação alfabeto, vogais, movimento, está ali.
Nele constam as bases fundamentais de uma educação formal, está perfeito, para a modalidade de educação infantil. Ali eles contêm os conteúdos, objetivos gerais, as estratégias de ensino, e vários outros. É determinado por bimestre, por disciplina, e o uso da língua indígena, ele é citado junto com a língua portuguesa nesse primeiro documento. Já no segundo documento, que é o planejamento para as escolas indígenas, construído só para as escolas indígenas, a gente já encontra mais relação parixara, músicas indígenas, língua materna, essas questões assim, né? Os dias alusivos, está ali. Sucintamente, mas está. Então, já é alguma coisa, já avançou mais um pouco, né? Agora, a grande questão disso tudo é a gente fazer a reflexão que parece-me que só está ali naquele momento. Quer dizer assim, se a gente pensa, analisar a questão de uma sociedade indígena, das crianças, que é o primeiro ano de vida, a primeira etapa dessa infância, é a infância, aonde a gente pega crianças de 2 anos já estudando, e a gente tem os contextos históricos, entendendo ele apenas por dançar o parixara, apenas por participar do dia alusivo ao dia do índio, participar de alguns eventos de recepção, entendeu? Falar a língua materna. Vale lembrar que eu não encontro documento nenhum de professores da língua materna nesses anos de pesquisa. Eu já encontro em 2022, 2023 um planejamento. Só o planejamento que ele está em construção. Então, assim, fica difícil a gente pensar que a gente como indígena, a gente só tem a cultura naqueles dias, né? E pensando dessa forma, a gente só é indígena naqueles dias. E eu acredito que é um pensamento bem, não deve ser considerado, né? Porque o indígena, ele não vai ser só indígena naqueles dias, né? No dia do índio, no dia que dança o pareixara, no dia que dança, que canta a música, no dia que vai falar a língua materna, é ensinado para o professor. Eu acho que vai muito além disso. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Então, se eu penso dessa forma, que a cultura está ali só naquele momento, a gente não é indígena, né? A gente não tem cultura. Entende? Então, praticamente isso. Também eu venho fazer uma reflexão acerca dos planejamentos. Logo quando eu começo a fazer o levantamento dos documentos, ela está assim, escola rural, escola urbana. Aí eu pergunto, mas por quê? Poxa, me responderam assim, né? Se está na cidade, é urbana, se está no interior, é rural. Aí eu venho fazer uma reflexão acerca disso, porque eu acredito que cada um, ele tem seu modo de viver, o seu modo de entender a cultura, a construção da sua identidade, cada um deles tem o seu processo de entendimento do modo do qual ele vive. E não é todo mundo igual. Então, eu fiquei pensando, poxa, então a gente ainda está indo atrás de reconhecimento, né, a princípio, de uma educação que reconheça esses valores, que são diferentes de uma escola rural. Então, e aí também eu faço uma análise acerca dos planos de aula e vamos lá, mais adiante, eu já vou finalizando. Então, assim, não encontro referência aos conteúdos escolares específicos indígenas, assim, do dia a dia, a construção do dia a dia de uma criança, não encontro, né? Os afazeres da criança do dia a dia, a gente não encontra. A gente encontra, por exemplo, assim, em relação aos animais da natureza, a gente encontra baleias, a gente encontra girafa, muitas coisas assim que eu acredito que uma realidade indígena a gente aprende muita coisa também, né? Então vem tudo pré-determinado vem esses conteúdos já de um sistema programático, onde apesar dos professores fazerem parte desse processo de construção, mas na realidade, quando se analisa os planos, relatórios, atividades, o que eu pude perceber, que a gente não encontra isso. É tudo separadinho, entendeu? A valorização maior
É o processo de escolarização, que o aluno precisa aprender a ler, escrever, conhecer os números, alguns jogos, algumas brincadeiras, e isso, né? São feitos por disciplinas, como eu já falei, conteúdos, traz um sistema programático, e é isso. Então, nessas considerações finais, eu venho dizer assim, analisando esse planejamento, compreendendo o currículo, quando eu consigo chegar na parte do currículo, e aí como é que a gente vai analisar esse currículo? Então, a gente vai atrás de calendários escolares específicos de cada comunidade, a gente não encontra. E o projeto PPP também eu não consigo encontrar. Aí diz, poxa, então como é que a gente vai construir um currículo? Porque o currículo, ele vai muito além dos planos de aula, da língua portuguesa, matemática, que se dá em sala de aula. Né? É um processo construtivo não só da escola, mas sim da comunidade. E hoje a gente não consegue encontrar. Apesar de nós, professores, dos professores que estavam atuando na época dos planejamentos, atuarem na construção, mas a gente não consegue ir muito distante disso, entende? Então, eu não consigo identificar esses aspectos culturais, esses linguísticos, né? Além disso, além não consigo identificar, só é naqueles momentos, Dia do Índio, na dança do Parixara, numa música indígena produzida, mais ou menos isso. E na escola, a educação infantil contempla com o contexto histórico, eu já acabei da criança indígena? Não, não consigo, eu penso do meu ponto de vista, está muito distante disso. E a reflexão da educação formal e a educação indígena, eu acredito que em análise, esses planejamentos, eles voltam-se muito para as atividades praticamente apenas para a escolarização, que do meu ponto de vista, ela é bem precoce. A gente precisa pensar a educação formal e a educação escolar indígena, e eu como professora, a gente precisa refletir acerca disso, uma vez que a comunidade quer, uma vez se torna positivo, a gente aprender a ler, escrever, procurar uma formação, mas a gente precisa também ir além disso, a gente se entender de onde nós partimos, quem somos nós, como indígena, para onde eu quero chegar, né, e não uma coisa sobrepor a outra. Mais ou menos isso. Então, a existência de políticas públicas para a educação infantil em contextos indígenas faz com que boa parte da população ela queira isso, de educação para os seus filhos. Eu acho que, porém, direito não garante um ensino diferenciado aos povos indígenas. Refletindo por esse lado, é de entender a insegurança. É bem visível, né? Por um lado, eles querem, muitas das vezes gera emprego, mas eu acredito que falta ainda a gente já, como pesquisadores, desenvolver ações que a gente possa fazer a reflexão não tirar a escola, né? Eu também não penso por esse lado, mas a gente tentar saber usar as duas, andar lado a lado. Agora eu fazer uma reflexão na minha vida. Tipo assim, a minha mãe, ela me tirou muito cedo da comunidade, que ela me dizia assim, você tem que ser alguém na vida. Ela me diz isso. Por muitos anos isso eu fiquei pensando, o que seria ser alguém na vida? É você sair, ela disse, eu não quero que você tenha a mesma coisa que eu tive na minha infância. Uma infância pobre, né, uma infância sem estudo, então ela não mediu consequência aos 8 anos de idade, ela me tira. Mas aí eu fico pensando, e a minha identidade como indígena, hoje eu me identifico, sei a qual povo eu pertenço, mas por muitos anos a gente vem negando essa identidade. Então, da mesma forma, eu acredito que como a escola ela chega dentro das comunidades, aonde a gente percebe nos documentos, ela não te traz, ela não te leva a esse conhecimento, né? E a gente, como professor, muitas das vezes, a gente não se preocupa com isso. A gente precisa refletir sobre isso
para levar para nossas crianças, porque elas estão em processo de construção, seja ela de identidade, né, na sociedade no qual elas estão inseridas, é entender quem são elas. Então, eu acho isso importante, fazer a reflexão disso, né, e a gente fazer esse processo, cabe a nós, professores, fazer esse processo dentro das nossas comunidades, com os pais, e tentar levar os dois, a escola, a educação formal, não é nem só a educação formal e a educação indígena, certo? E aqui eu venho trazer, esse estudo ele proporcionou entender, pelas análises da comunidade, que é visível que o ensino fundamental, que o ensino formal ele é conteudista, é ofertado através de disciplina, ele é padronizado, ele tem princípios básicos da BNCC, Documento Curricular de Roraima, são colocados em contextos na construção da educação escolar indígena, e muitas das vezes são ensinamentos, aprendizagem muito distantes da realidade das crianças indígenas. Revela-se que a educação infantil e escolar está paulatinamente sendo substituída à educação indígena infantil. Portanto, a educação escolar indígena infantil pouco contempla os contextos socioculturais. É como que eu já acabei de falar. Eu acredito, do meu ponto de vista, eu entendo que seja bastante precoce, muitas das vezes a gente quer sim colocar os nossos filhos na escola para aprender a ler, escrever, estudar, ser alguém na vida, mas a gente esquece muitas das vezes, a gente esquece que a gente tem um papel como família, como mãe, de fazer esse ensinamento, né? E isso fica como reflexão para nós professores, para nós indígenas, como mãe de família, como professor, e tentar compreender esses dois lados, né? Tanto a escola como a educação que nós tanto lutamos para manter essa nossa cultura, essa nossa vivência, né, levar mais adiante essa nossa história como indígena. Então, aqui eu fico meus agradecimentos a todos, e ao professor Maxim, e a todos os colegas.